Aleluia. Eu cumprimento a amada igreja na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus por mais essa oportunidade, mais esse momento que o Senhor preparou para nós estarmos aqui nesta noite, louvando e bendizendo o santo nome do Senhor Jesus. Aleluia. Abra a tua Bíblia comigo nesta noite, aleluia, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 17, para a nossa meditação. Oh, glória a Deus, aleluia. Desde já eu agradeço aí, oh, glória a Deus, a presença aí da Camila, oh, glória a Deus, esteve ali no comercial, ali nós fizemos o convite para ela ali, oh, glória a Deus, aleluia, e está aí para a honra e glória do Senhor Jesus. As portas, elas estão abertas, aleluia, para a irmã, para a família, em nome do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia. Santo és o nome do Senhor, Deus amado, Deus santo e poderoso. Primeiramente eu peço perdão, Senhor meu Deus e Pai, pelas minhas falhas, Senhor, meus pecados, Senhor meu Deus e Pai. Que o Senhor, Pai, nesta noite, ó Pai, venha entrar com a tua misericórdia, Senhor meu Deus, sobre a minha vida, Senhor. Que o Senhor, Pai, venha falar, Senhor, comigo, Pai, venha falar com a tua igreja, Senhor, meu Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Fala, Senhor, meu Deus e Pai, não aquilo, ó Pai, que eu quero falar, mas aquilo, ó Pai, que o Senhor tem para falar. Que a tua palavra, Senhor, meu Deus e Pai, ela venha entrar, Senhor, meu Deus e Pai, em nossas vidas, ó Pai, para curar, para salvar, para libertar, para transformar. Que a tua palavra, Senhor, meu Deus e Pai, ela venha mudar a nossa história, Senhor, meu Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Eu não sei, Senhor, meu Deus e Pai, o que teus filhos têm passado, o que eles precisam, Pai, mas o Senhor sabe, Deus. Ah, Deus Santo, Deus Poderoso, toma, Senhor, meu Deus e Pai, nesta noite, ó Pai, teu servo, a tua serva. Toma, Senhor, meu Deus e Pai, nesta noite, ó Pai, este bairro, Senhor, meu Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Esta vida, Senhor, meu Deus e Pai, que ouve, Senhor, meu Deus e Pai, este clamor esta noite, ó Pai, que ouve, ó Pai, esta palavra, Pai, de uma certa forma, Senhor, que o Senhor venha trabalhar, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, vai nesta noite, Senhor, meu Deus e Pai, enchendo, renovando. Vai nesta noite, ó Pai, restaurando, Senhor, meu Deus e Pai, restituindo, Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Manifesta, Senhor, meu Deus, a tua glória, o teu poder, ó Pai, em nome santo, ó Pai do Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluia. Glória a Deus, santo, santo és o nome do Senhor, aleluia. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 17, versículo de número 11, adiante para a nossa meditação. Oh, glória a Deus, aleluia. Eu trago como tema para esta mensagem dessa noite, a fé que salva. Oh, glória a Deus, aleluia. Santo és o nome do Senhor. Todos encontraram, diga amém. Glória a Deus. Vai falar da cura de 10 leprosos, oh, glória a Deus, aleluia. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe, levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos ao sacerdote. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou, glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhes graça. E este era samaritano. Respondendo Jesus, disse: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Aleluia. A igreja pode sentar, glorificando, exaltando o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Nós vamos ver durante os evangelhos que Jesus ele não parava. Sempre que nós vamos ver Jesus ele operando um milagre,
uma cura, uma salvação. Ele está a caminho de algum lugar, ele está, aleluia, atendendo o chamado do Senhor. E a palavra do Senhor aqui, ela vai dizer que ele estava indo a Jerusalém. Oh, glória a Deus, aleluia. E passou pelo meio de Samaria da Galileia. E a palavra vai dizer que ele, entrando numa certa aldeia, aleluia, veio ao encontro dele alguns leprosos, de número 10, aleluia. Nós vamos ver, aleluia, segundo a lei, que a lepra, aleluia, ela, oh glória a Deus, aleluia, era muito difícil de ser curada. Quando parecia alguém com lepra, eles iam ao sacerdote, o sacerdote examinava se aquilo ali era mesmo a lepra ou não, e se fosse a lepra, pedia que eles se retirassem do Israel e ficassem por 7 dias fora, aleluia, do arraial, e passando 7 dias voltasse para ser examinado novamente, com glória a Deus, aleluia. Se voltasse, estivesse ainda com lepra, aleluia, era considerado impuro, ficava mais 7 dias fora do arraial, até que aquilo ali, né, até que recebesse ali a cura, com glória a Deus, aleluia. Então a lepra não era uma doença simples, não era algo, né, que você ia no médico e resolvia o problema. Nós vamos ver, aleluia, quando se fala de lepra, nós conhecemos a história de Naamã também, que era um homem prestigiado, era um homem poderoso, era um homem que tinha bens, mas os bens que ele tinha, o dinheiro que ele tinha, a autoridade que ele tinha, não podia curar aquela lepra que ele tinha. Oh, glória a Deus, aleluia. Nós conhecemos a história, né? Por um ato de fé, né? Também ele recebeu a cura. Oh, glória a Deus, aleluia, através do profeta Eliseu. Oh, glória a Deus, mergulhando 7 vezes no rio sujo. De início, aleluia, nós vamos ver que ele não queria, né? Porque as águas, ele sabia que as águas eram sujas, mas o servo que estava ali falou assim: se te mandasse fazer outra coisa mais difícil, você não faria? Mergulha. Então ele mergulhou e recebeu a cura. Mas aqui nós vamos ver que para Jesus, aleluia, oh, glória a Deus, não precisa de tempo determinado para o milagre operar na vida daquele que crê. O milagre acontece na hora. Eu não sei se você tem buscado o milagre de Deus, eu não sei o que você tem pedido para Deus, mas eu sei que a palavra do Senhor fala que Jesus, ele opera no impossível. Aquilo que não é possível aos olhos humanos, aquilo que não é possível para o médico, para Jesus é possível. Aleluia. Mas depende muito da nossa fé. Então nós vamos ver que Jesus, ele passando por uma aldeia, ele indo sentido a Jerusalém, ele se depara com os leprosos, aleluia, os quais de longe pararam e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós, aleluia. E ele vendo, disse-lhe: ide e mostrai-vos ao sacerdote. O interessante é que aqui Jesus, ele mandou eles irem e mostrar ao sacerdote. Ele não falou assim: você está curado, vai e mostra ao sacerdote. Então a palavra vai dizer que aconteceu que, indo eles, foram limpos. Aleluia. O milagre aconteceu instantaneamente na vida deles. E a palavra do Senhor, ela vai dizer que um deles, um dos 10, vindo que estava limpo, o que ele fez? Voltou para agradecer, voltou para glorificar,
voltou para se dobrar diante da presença do Mestre, aleluia, em agradecimento por aquilo que ele tinha feito. Eu, quando vejo essa palavra, aleluia, eu me pergunto, será que Jesus hoje ainda não está fazendo essa pergunta para o mundo? Onde estão aqueles que eu curei? Onde estão aqueles que eu chamei? Onde estão aqueles, aleluia, que caminharam na minha presença, hoje não caminham mais? Aleluia. Então a palavra vai dizer que um deles, vindo que estava a ação, voltou, glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhes graça. E este era samaritano. A palavra do Senhor, ela não fala quem são aqueles 9, mas a palavra do Senhor fala que esse era samaritano, este era estrangeiro, aleluia, esse era, aleluia, não era da linhagem, não era daqueles que adoravam o Senhor como adora os judeus, aleluia. Eu fiz aqui um apanhado sobre os samaritanos, só para os irmãos entenderem quem eram os samaritanos. Os samaritanos foram aqueles que, quando o rei da Síria deportou os israelitas do rei de Israel e trouxe outras pessoas para a região, os israelitas que ficaram na região se misturaram com esses povos estrangeiros, formando um povo mestiço. Então, os samaritanos, eles não eram bem vistos diante dos judeus por causa disso, porque eles se misturaram com aqueles povos estrangeiros. Então, os judeus, eles não se misturavam com os samaritanos. E os judeus eram aqueles originários do reino de Judá, que mantiveram uma continuidade religiosa, considerando-se descendentes diretos dos israelitas. Os judeus eram aqueles que seguiam a lei ao pé da letra, não se desviavam de forma alguma. Mas nós vamos ver por várias vezes a palavra nos dizendo, aleluia, que os samaritanos fizeram o que era correto e os judeus não. Por exemplo, a parábola que diz, né, aquele homem que estava ali caído no chão, que passou por ali um sacerdote, vendo aquela situação, aquele homem que estava precisando de ajuda ali, o sacerdote passou de largo, quis nem saber do que estava acontecendo com aquele homem que estava caído ali. A palavra do Senhor, ela vai nos dizer que um levita também passou por ali e passou de lá, não querendo saber daquela situação, o que estava acontecendo com aquele homem, com aquele estrangeiro que estava ali caído. E a palavra do Senhor vai dizer também que passou por ali um samaritano, um homem que era ignorado pelo povo, conhecedor da lei, pelo povo de Israel. E esse samaritano que passou, ele parou. Ele pega aquele homem que estava ali caído naquela situação ali, ele não perguntou: o que você é? Poderia ser um ladrão que estava ali, não queria nem saber. Ele olhou que aquele homem estava necessitando de ajuda, aleluia, e pega, coloca aquele homem na sua cavalgadura, leva aquele homem para uma hospedagem, cuida daquele homem ali e segue viagem. Mas antes de seguir viagem, ele fala assim: ó, toma conta dele para mim até que ele fica bom, vou deixar aqui 2 dinheiro com você, e se não der, quando eu voltar eu trago mais, mas cuida dele. Então, o que eu vejo aqui nessa atitude do samaritano? O que eu penso? Que nós não podemos olhar: eu vou ajudar o irmão porque o irmão é da minha congregação, vou ajudar ele. Conheço o irmão evangélico, vou ajudar. Mas é aquele mendigo que está lá na rua, passando fome, passando necessidade. Eu tenho que passar de largo também. Muitas vezes nós passamos, né? Muitas vezes nós passamos. Mas o Espírito Santo, ele te mostra a necessidade dele aí.
Então esse samaritano, né, que passou ali, ele não olhou, né, não quis saber quem que era. Ele olhou que aquela vida estava precisando de algo. Então nós vamos ver aqui, voltando para a palavra, que fala que eram 10 leprosos e um samaritano voltou. E os outros? Cadê os outros? Aleluia. Respondeu Jesus e disse: não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? Onde está a minha igreja? Onde está aqueles que eu operei milagre? Onde está aqueles que eu salvei? Onde está aqueles que eu tirei do lamaçal do pecado? Onde está aqueles que eu mostrei para eles a verdade? Onde estão? Aleluia. E disse Jesus: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. A fé daquele homem, além de receber a cura, aleluia, ele volta para agradecer. Ele volta, né, para se dobrar diante do Senhor. Todos os dias nós temos que agradecer ao Senhor pelo que o Senhor lhe fez para a nossa vida ou não. Nós estávamos lá sem o direito da salvação, no lamaçal de pecado. Nós éramos criaturas. Hoje nós somos filhos. E Jesus, como Filho de Deus, quando ele veio ao mundo, porque Jesus, nós sabemos que ele é 100% Deus e 100% homem. Quando esteve na terra aqui, né, ele estava no papel de homem, como eu, como você. Ele podia sentir dor, ele podia sentir fome, ele podia, né, ter os mesmos sentimentos que nós temos. Mas ele deixou exemplos para nós seguirmos. Aleluia. Então nós devemos seguir com o exemplo de Cristo. Como? Não julgando. É um exemplo, né? O ser humano, ele sabe muito julgar. Mas nós temos que aprender a nos colocar na situação do irmão, na situação do próximo, em vez de nós julgarmos, ajudar. Oh, glória a Deus, aleluia. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Aleluia. Livro de Evangelho de Mateus, de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo número 8, também vai falar de um leproso. Vai falar que Jesus estava descendo do monte. Descendo ele do monte, seguiu-o uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. Aleluia. E Jesus, estendendo as mãos, tocou-o, dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: olha, não digas a alguém, mas vai e mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Então, Jesus, ele seguia a lei. Aquele que estava leproso, ele curava. Jesus tinha o poder de curar, mas ele mandava ir até o sacerdote para que a lei ela fosse cumprida na vida daqueles homens. Glória a Deus, aleluia. Então Jesus, o milagre que Jesus ele tem para operar na tua vida, ele pode operar agora, se você crer. O milagre que você precisa de Jesus, que você tem que buscar Jesus, se você tem fé, ele pode operar agora. Basta nós termos fé e falar assim: eu quero esse milagre na minha vida. Aleluia. Marcos, capítulo de número 10. Glória a Deus. Marcos, capítulo número 10, ele vai falar também de cura, de fé, de milagre. Ele vai falar do cego de Jericó. Ele vai nos dizer que Jesus ele estava a caminho de Jerusalém.
Jesus ele não parava. E ali tinha um cego, perto da entrada de Jericó, que vendo aquele alvoroço, aquela multidão passando, ele pergunta: o que é isso que está acontecendo? Alguém fala: Jesus de Nazaré está passando. Aleluia. Certamente ele já tinha ouvido falar de Jesus de Nazaré, mas certamente aquele homem ainda não tinha tido a oportunidade. E quando ele vê que a multidão que fala: o Senhor, Jesus de Nazaré que está passando, ele fala assim: opa, chegou o meu momento. Quantas oportunidades às vezes nós deixamos passar de lado. E ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o povo tentou calar: não incomoda o mestre. O povo tentou calar, o povo tentou impedir a bênção dele, impedir ele de receber o milagre dele. E às vezes você, aleluia, tem buscado por milagre, e pessoas têm tentado impedir você de receber a bênção, pessoas têm tentado, chega o dia de você para a igreja, pessoas têm tentado impedir você de caminhar. Igual o pastor falou que no início, sabe, o desânimo, o cansaço, ele tem impedido você de receber a bênção. Aquele homem estava numa situação de miséria, e aquele homem grita: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O povo tenta, mas quando o povo tentou parar ele gritou mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, chama ele: traz ele aqui. A palavra vai dizer que aquele homem usava uma capa. Se nós for olhar o significado da capa, aqueles que tinham a capa era uma autorização do governo na época, para que eles pudessem pedir esmola e ninguém incomodasse eles. A capa talvez seria tudo que aquele homem tinha. E a palavra vai dizer que quando chamam ele para assim: tem bom ânimo, o mestre te chama. Ele tira a capa, jogou a capa de lado. Ele já creu no milagre dele. Por quê? Como que um homem cego, no meio de uma grande multidão, ele depois ia conseguir achar aquela capa? Que era a única coisa talvez que ele tinha, a autorização que ele tinha para pedir esmola. Então ele, antes de receber o milagre, ele já tomou posse da bênção dele. Antes mesmo dele chegar perto, dele conversar de frente a frente, conversa, ele já tomou posse da bênção dele, largou, a palavra vai dizer que ele largou a capa de lado. Aleluia, deixou a capa para trás, lançando de si a capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus disse-lhe: que queres que eu te faça? Que queres que eu te faça? O que você quer que Jesus faça para você nessa noite? O que tem impedido você de receber a bênção de Jesus agora? Lançando-se a capa, foi ter com Jesus. O que queres que eu te faça? Mestre, que eu tenha visto. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Glória a Deus. Aleluia. A palavra salvou em grego, ela significa sósio. Sósio, ela quer dizer, em grego, ela vai dizer que curou, salvou, libertou e, eu escrevi aqui, salvou, curou, libertou e perseverou. Então ele recebeu a salvação naquele momento, ele recebeu a cura física, a cura espiritual e a libertação da vida que ele vivia. Recebeu tudo pela fé. Glória a Deus. Jesus falou com ele: deixa sua capa. Jesus não falou com ele: deixa sua capa, não. Mas quando ele falou: tem bom ânimo, mexe e chama, já dispensou e foi. A tua fé salvou. E logo viu. E ele foi, como Jesus falou: vai, a tua fé te salvou.
e logo viu. E seguiu Jesus pelo caminho. Ele não foi, ele ficou com Jesus. A melhor coisa que nós temos que fazer na nossa vida é ficar com Jesus. A melhor coisa que nós temos que fazer na nossa vida é estar com Jesus. Aleluia. Imagina aquele homem que não tinha visão, né? Recebe a visão, consegue ver as maravilhas que o Senhor fez, consegue enxergar o mestre frente a frente. E eu vou nada, vou ficar com ele, que ele tem o poder, ele, né, tem o poder de salvar, ele tem o poder de libertar, ele tem o poder, né, de restaurar, ele tem o poder. Então é com ele que nós temos que ficar, é ele que nós temos que estar junto. Oh, glória a Deus, aleluia. A palavra do Senhor também, ela vai dizer de uma mulher pecadora, que ela vai ter com Jesus, aleluia, e ela lava os pés de Jesus, né? E Jesus, aqueles os discípulos, aqueles que estavam com Jesus, ficou indignado com a pecadora que estava junto de Jesus, mas Jesus, ele veio. Jesus, ele fala que ele não veio para os sãos, ele veio para os que estavam doentes. Ele veio para os pecadores. E nós éramos o quê? Pecadores. Nós estávamos perdidos no mundo. Nós, aleluia, se não fosse pelo sangue na cruz do Calvário, nós não tínhamos o direito da salvação. A nossa dívida não tinha como ser paga. Então, adoremos, exaltemos o nome do Senhor, porque Ele comprou com preço de sangue as nossas vidas. Então Ele fala, Ele repreende aqueles que se levantaram contra aquela mulher e fala assim: vai, a tua fé te salvou. Mesma forma, aquela mulher do fluxo de sangue, 12 anos com fluxo de sangue, gastou tudo que tinha no médico, com os médicos, não tinha mais o que fazer, não tinha mais o que gastar, porque a palavra fala que ela gastou tudo. E ela, quando vê que Jesus está passando na rua, no meio de uma grande multidão, aquela mulher debilitada, aquela mulher com 12 anos no fluxo de sangue, não acredita que estava debilitada. A palavra não fala, não acredita que ela estava debilitada. Mas ela não olhou os desafios que ela tinha que fazer para chegar até Jesus, não. Ela falou: se eu somente tocar, ela pensou no seu coração, se eu somente tocar na hora desse homem, você é curado. E eu acredito que aquela mulher rastejando para o chão, com dificuldade, ela foi e tocou. E quando ela tocou, o que aconteceu? Jesus, ele para. Alguém me tocou. Aí ele disse: como é que o senhor fala que alguém te tocou se a multidão te aperta? Alguém me tocou diferente, porque de mim saiu virtude. Então é isso que nós temos que fazer, nós temos que tocar Jesus diferente. A fé que aquela mulher tinha, quando ela tocou, o Senhor ele sentiu. Quando você tocar Jesus diferente, o milagre vai acontecer na tua vida. Porque Jesus, ele não mudou, é nós que mudamos. É o mesmo Deus que operou lá no passado, é o mesmo Deus que opera hoje, é o mesmo Deus que opera eternamente. Então, da mesma forma, eu falo com aquela mulher: vai, a tua fé te salvou. A tua fé te curou, a tua fé te libertou, a tua fé te transformou, a tua fé é a fé. Aleluia, glória a Deus. Exerça essa fé. Nós vamos ver, se nós formos falar de fé, nós vamos ficar aqui a noite inteira falando de fé, que tem muito milagre que o Senhor falou através da palavra dele, muito exemplo que o Senhor deixou de fé, de cura, de milagre através da palavra dele. Mas o que o Senhor tocou no meu coração essa noite, aleluia, e trazer para os irmãos, é exercer a fé. Aleluia. Essa fé, ser grato.
com o que o Senhor ele fez por nós, ser grato com o que o Senhor operou na nossa vida. Aleluia. Ser reconhecedor do que o Senhor ele fez para conosco. Amém, Jesus. Seja como o samaritano, seja como aquele publicano que ficou envergonhado quando, né, o fariseu orava no templo: Senhor, que eu dou meu dízimo, Senhor, que eu faço isso, que eu faço aquilo, que eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou melhor do que aquele, eu sou melhor do que esse. O publicano só olhou assim: Senhor, depois de tudo que ele está fazendo aí, tem misericórdia de mim. Não sou nada, não sou ninguém. Quem saiu, né, em vantagem aí, diante do Senhor Jesus? O publicano, que reconheceu a sua miséria, reconheceu a sua pequenez. Nós, irmãos, nós não somos nada. Aos olhos de Deus, nós somos todo mundo iguais. Não tem maior, não tem menor. É tudo igual aos olhos de Deus. Então, nós temos que pedir o Espírito Santo de Deus para, né, abrir mais a nossa mente, para nós, né, colocar pessoas em nossos caminhos que realmente estão precisando de ajuda, para nós ajudar. Não importa se é macumbeiro, não importa se é católico, não importa, está precisando, às vezes não tem nada para comer dentro de casa, é você chegar ali e dar o alimento. E o melhor, sem querer receber em troca. E Jesus ele falou que a sua mão direita fala a sua esquerda, não você fica sabendo não. E assim o Senhor, ele abençoa. E assim o Senhor, ele opera um milagre na nossa vida, porque ele conhece o nosso coração, ele conhece o desejo do nosso coração. Amém? Glória a Deus. Quando eu pude falar com o Espírito Santo de Deus, continuo falando, que a hora já foi. Agradecer mais uma vez a presença da irmã. O pastor Nilson está aí, né? Pastor Nilson, cheguei aqui, não vi ele, mandou mensagem: cadê você? Uai, estava em casa ainda, né? Falou: você deixa eu vestir o paletó aqui e correr lá. Né? Então, a porta está aberta, que Deus continue abençoando. Quarta-feira, em nome de Jesus, se der tudo certo, eu estarei com os irmãos aqui em oração.